Bom dia, colega produtor e a todo o pessoal dessa importante cadeia produtiva de camarão. Bom dia ao nosso cafezinho aqui com camarão. Para quem não me conhece, sou o professor Pedro, coordenador dessa escola de camarão, e uma de nossas atividades é esse nosso bate-papo digital, onde discutimos problemas, soluções relacionados ao processo produtivo de comercialização do camarão, tá? Enquanto o sistema está avisando aos colegas, eu já vou dando um bom dia a todos. Tá? Hoje nós vamos trazer, além do trabalho da programação da semana, vou trazer dois comunicados. Né? Um foi feito pelo Itamar, da ABCC, e outro referente a um acontecimento, né? Uma operação ambiental que a diretoria da PCC, do qual eu faço parte como diretor técnico, atuou bastante para compreender essa operação ambiental na região oeste do Ceará. Isso serve de um alerta para as outras regiões produtivas aí do Brasil, onde vários produtores foram multados, né, pela questão do licenciamento ambiental, muitos pequenos, micro, na região dos municípios de Chaval e Barroquinha. Então, a associação está compreendendo e vai fazer as suas ações junto a essas instituições. Né? A gente recorda, e já entrando aqui dando entrada para a questão do comunicado do Itamar, que é importante a gente pontuar alguns pontos, a importância de nossa atividade para o desenvolvimento rural do Nordeste, não só do Ceará, onde nós estamos atuando, na geração de emprego e renda, e em todo o trabalho de licenciamento ambiental que já foi construído aí para essas regiões de Salgado a Pincuns, né, grande parte aí dessa região que foi atuada. Então, a diretoria da PCC está trabalhando em cima disso, o presidente Luiz Paulo, o vice-presidente o Irã, diretoria ambiental, a Lídia. Então, está sendo feito um trabalho em cima dessa ocorrência. Tá? Gostaria de agradecer a presença aí já de todos, tá? Do secretário executivo França, que tem apoiado o nosso trabalho aqui no Ceará. E estamos buscando a toda a família do Camarão. Muito obrigado, França, pelo apoio aí. E também recebemos apoio da Rações Aquavita. E nesse comunicado do Itamar, que ele enviei aqui no grupo, né, do WhatsApp, enviei para alguns outros colegas, eu pontuei alguns destaques que a gente pode entender a conjuntura do camarão no Brasil e no mundo, e os riscos do nosso jogo aí nesse mercado. Equador, Índia e Vietnã estão ali na liderança da produção, apesar da insegurança produtiva e de comercialização em virtude do comércio internacional, né, não ser fácil de jogar nele. O Equador, ele já pontuando alguns detalhes da comunicação do Itamar, o Equador é um grande jogador nesse mercado internacional, ele tem uma grande competitividade, é o maior exportador e o maior produtor de camarão do mundo. E isso não é muito fácil da gente, com a quantidade grande de micro e pequenos produtores, segurar uma competitividade de uma potência como essa, no caso do camarão. Né? É estranho porque eu estava nessa semana no Piauí e comentando com o pessoal sobre o crescimento da atividade. Quando a gente pega o estado do Piauí junto com o estado do Ceará, a gente tem a área geográfica do Equador. E aí estamos falando de um país que é o maior produtor de camarão, com esse tamanho, né, juntando o Ceará com o Piauí, maior exportador, um grande player do mercado internacional, e a gente com medo dele, com a quantidade de área que nós temos. Né? Então, de vez em quando eu vou estar aqui vendo alguns pontos, né, que o Itamar enviou, particularmente para mim e para outras pessoas, para tentar a gente fazer uma ação de comunicação e ver de que forma a gente pode se organizar politicamente para segurar essa jogada, esse processo aí de competitividade, né, no mercado. Então, apesar de todo o desempenho do Equador, nós temos um grande potencial
e estamos crescendo com o que é visto em cada região produtiva. Tá? Imagina o Ceará. Né? O Ceará tem, hoje, já nos últimos censos, entre 60, 61, 62, dependendo do município, produzindo camarão. Grande parte no interior do Ceará, como os colegas que estão entrando aí, né? O Breno, por exemplo, sabe muito bem, a região do interior do Vale do Jaguaribe, com a força, grande parte do empreendedor rural, não só do produtor, mas como pessoal de apoio nos produtos e serviços, fornecedores, consultores, são pessoas que estão ali no dia a dia do negócio, levando o desenvolvimento dessa atividade, nesse processo de interiorização, nesse processo de desenvolvimento rural, e quando a gente observa esse ambiente, principalmente o ambiente aquático, né, onde nós estamos situados, e falar em ambiente aquático, está esse tempozinho chuvoso aqui, por acaso eu não estou lá na sala lá de aula, mas estou vendo a chuva caindo aqui, agradeço até São Pedro aí por essa chuva e pela nossa preocupação com a estação chuvosa no ano que vem, né? Tá vendo que o tempo tá bem escuro, né? E bens a Deus aí que a gente não consiga ter mais esse outro desafio no ano que vem. Porque nesse processo de interiorização a gente precisa do homem lá de cima, né? Então, no Ceará, a gente tem esse processo bem claro, e hoje o Ceará tem mais da metade da produção do camarão do Brasil. E imagina o Ceará que está praticamente todo o território dentro do semiárido, onde a quadra chuvosa é muito pequena, né? Falta água em muitos assuntos. Mas só que a água do camarão é uma água que não interessa ao consumidor humano, muitas vezes nem ao animal, né? Tá vendo que tá caindo chuva aqui, tá? Eu tô aqui no Ceará. Essa situação também no Ceará, imagina que a gente já tem um terço dos municípios do Ceará nesse processo, tá? Nós estamos falando aqui, para quem entrou agora, nesse documento lançado pelo Itamar e nossa preocupação com essa competitividade no mercado internacional, que o Equador tem olho no nosso mercado doméstico. A gente vê a Paraíba, que é um outro exemplo também citado aqui no documento do Itamar. Terceiro maior produtor de camarão do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, e a gente parabeniza aos colegas da Paraíba pelo impacto no desenvolvimento rural daquela região. 71 municípios estão no polo do interior da Paraíba. 71 municípios. E 7 na faixa litorânea. Então são quase 80 municípios no estado da Paraíba produzindo camarão. Né? Aqui a gente já tem entre 60, 61, 62 municípios no Ceará. Então vê a força também do empreendedor paraibano. E isso a gente está falando que a política de apoio é muito restrita quando a gente compara com as outras atividades, né, de apoio político. A nossa não, às vezes tem até essas políticas aí da questão do licenciamento que dificultam o desenvolvimento da atividade. Então até isso como falei, né, isso é muito em função, né, até como cito no documento, do combustível da nossa atividade, do lucro. A produtividade paraibana está entre 15 a 25 toneladas por hectare ano. E isso gera, né, a gente tem uma estabilidade ali no preço do camarão, mas gera uma lucratividade muito, muito boa. Que, comparado com as outras atividades agropecuárias, né, nessa área rural do Nordeste, é difícil encontrar uma outra atividade econômica com esse nível de competitividade. E a gente vê que são pequenos e micros empreendedores. O micro até 5 hectares e o pequeno de 5 a 10 hectares. Não é fácil ter uma pequena propriedade nessa área que historicamente no Brasil é muito desafiadora, muito pobre, né? E encontrar um nível de rentabilidade que consiga sustentar esse empreendimento rural.
E essa situação é similar ao que está acontecendo em Sergipe, em Alagoas, né, na Bahia. Eu estava lá no evento da Codevasp aqui no Piauí, e o superintendente do Maranhão também estava buscando esse desenvolvimento lá para o estado do Maranhão e do Piauí, que tem um potencial enorme, né? Então o Maranhão teria área suficiente para derrubar para botar o Equador no lugar dele aqui, de competitividade, né? Então, assim como Pernambuco, né? Eu vou passar aqui um. Então isso também está sendo visto pelo pessoal do Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte também tem um potencial grande. Grande parte do trabalho estava ali na área marinha e estuarina, com grandes propriedades, mas lá eles têm águas subterrâneas, como do aquífero Jandaíra, né? Citado no documento. Então eles têm um potencial de crescimento a curto prazo enorme também, né? E quando a gente observa essa interiorização da carcinicultura brasileira, né, em cada estado fazendo o seu trabalho nessa visão empreendedora, levando o desenvolvimento rural, gerando emprego e renda, a gente lembra, e bem levantado lá no documento do Itamar, o sonho de um beato, né, Antônio Conselheiro, que foi um beato importante aqui na região semiárida do Brasil, um sonho em 1877. Ninguém entendeu muito bem, né, quando ele falava que o sertão iria virar mar. 1877, nós não tínhamos nem proclamado a República do Brasil, né? Tínhamos um pouco mais de meio século aí de independência do Brasil. E esse beato teve esse sonho. Tá? Você vê como é a história, né? Que o sertão ia virar mar. Hoje a gente vê que o pessoal parece que compreendeu um pouco errado esse sonho do beato Antônio Conselheiro, né? A gente está vendo aí o nosso sertão virando um mar de propriedades, de criadores de camarão, de empreendedores que estão sustentando suas famílias, as famílias das pessoas que estão ao seu redor, sustentando aquela cidade, levando o desenvolvimento rural para uma área que é de difícil desenvolvimento rural. Eu sou professor da Universidade Federal do Semiárido, né? E a gente vê que não é fácil. Talvez seja o bioma brasileiro com maior dificuldade de desenvolvimento. E a gente está na região Nordeste, né, com todas essas dificuldades. Então, esse cenário acima, pontuado no documento do Itamar, é para reforçar a segunda parte da história, né? Nós participamos e ajudamos ali desde o primeiro momento com essa fundamentação jurídica, com essa gestão jurídica e política, né, levantada aí pelo Itamar, pela uma briga, uma atividade, né, importante que ele desenvolve, em virtude principalmente desse risco sanitário da importação e o risco do impacto na comercialização. Tá? Nós temos uma quantidade grande de espécies nativas de crustáceos, temos além da nossa carcinicultura, e esses países têm viroses que nós ainda não temos detectado aqui no Brasil. Então, desde 99 que essa ação é executada, né? Tem todo um histórico dessas tramitações jurídicas com as diferentes instituições públicas, com as diferentes autoridades políticas, do judiciário, que no documento, né, que nós enviamos aí, que ele enviou, ele batalhou, mas isso tem um custo, né, e ele pede o apoio aí do setor para fortalecer as instituições, né, as associações brasileiras e esses estados que estão trabalhando esse aspecto aí político de desenvolvimento, né, porque ela depende muitas vezes do custeio para fazer essa gestão, né, e tem um custo. Basicamente o custeio é feito
o fundo lá de ração, né, a contribuição, e isso não está sendo suficiente, tá? Então a gente traz essa mensagem aí do Itamar, contextualizando todo esse potencial de desenvolvimento da atividade, toda essa importância na defesa política do setor, tá, que é feito pelas associações estaduais e associação federal, né, como a BCC, e que o principal custeio dela é o fundo de ração. Tá? Então a gente tem, ó, só agora a gente tem uma defesa ambiental aí para isso que aconteceu nessa semana aqui no Ceará. Então cada ação dessa envolve uma energia a ser desenvolvida, tá? Então a partir dessa comunicação, a gente passa para a segunda parte aqui da nossa live. Vamos dar reforçar o bom dia para quem está entrando, né? E aqui a gente vê também hoje a participação estou vendo aqui alunos nossos, alunos de outras instituições, recém-formados, né? Parabéns para os meninos que estão se formando. E essa preocupação com a atividade também tem a ver com esses profissionais, né? A gente está trabalhando no plano B, tá? Explicar o plano B para quem está lá no grupo da Escola de Camarão. A gente também está na busca de recursos para apoiar projetos. O orçamento do governo está fechando agora, os deputados devem estar nesse trabalho lá em Brasília e a gente não conseguiu algumas chaves de apoio. E aí começamos a trabalhar lá também o plano B, né? O plano A vai continuar funcionando, mas o plano B está sendo executado também. E aí eu já comecei, antes de ir para esse evento lá no Piauí, lançar algumas perguntas. Pessoal, quem quiser fazer alguma perguntinha aqui, eu estou fazendo um relato dos trabalhos, mas quem tiver para fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma ideia, pode fazer aí, por gentileza, tá? E aí a gente está buscando esse apoio, conseguimos abrir também outras portas, né? Além do apoio que já tínhamos aí do governo, né? Estamos buscando outros governos e conseguindo ali acesso a algumas portas e portas importantes que, que diz respeito ao nosso acesso ao pessoal da ciência básica mesmo. Então a gente está construindo essa outra ponte da nossa escola, que é o acesso aos cientistas, aos pesquisadores que estão no outro lado da ponte, produzindo conhecimento ali de fronteira, para que a gente possa traduzir aqui para o setor produtivo. E aí, quando eu comecei a lançar com aquelas perguntas, é para já estruturar esse plano de apoio, para que a gente possa fazer algumas ações já no começo do ano. E a gente tem diferentes tipos de público, desde o produtor que está lá precisando, mas que é um produtor que está em diferentes regiões de nossa atuação, né, diferentes estados, diferentes cidades, como falamos aqui, né? A Paraíba tem quase 80 cidades, o Ceará tem quase 60 municípios produzindo camarão, né? Assim como o Rio Grande do Norte, os colegas lá de Sergipe, Alagoas, Bahia. E isso tem um tipo de comunicação que é diferente para um outro tipo de comunicação que a gente já começou uma organização também para o pessoal que está na consultoria. São as pessoas que estão desenvolvendo o seu negócio e que a função é apoiar presencialmente os produtores, mas também que precisam de um apoio de informação, de gestão da saúde. Então nós estamos também estruturando um formato de apoio a esses empreendedores que estão ali no seu trabalho de consultoria, né, com qualidade de ambiente, com PL, com informações de diversas naturezas, buscando fazer com que o produtor tenha melhores resultados. Assim como os colegas fornecedores de ração, de pós-larva, de probióticos, que é um outro público, e assim como os alunos, né, os que estão se formando, os que ainda estão ali na preparação, está começando a pensar em uma metodologia
também de apoio a esses futuros profissionais e futuros empreendedores da nossa atividade. Então a gente está construindo nesse plano B algumas ações pedagógicas, né? Ver que a nossa informação, o nosso conhecimento, né, como a gente tem comentado, é de um aprendizado ativo, né? A gente aprender construindo as soluções para os diferentes tipos de desafios enfrentados na economia da produção do camarão, né? Eu sempre gosto de retomar aquela historinha, né, que eu falo que o nosso camarão é o herói da nossa cadeia produtiva. É ele que paga todas as nossas contas aqui, de todos que estão dentro do setor. E esse herói, ele enfrenta muitas batalhas, né? Muitos, vamos dizer assim, vilões aí no dia a dia do negócio dele, seja ele de natureza infecciosa ou não infecciosa, até chegar naquele produto ali na comporta de despesca de alto valor gourmet. Nós também precisamos valorizar esse herói, né? E valorizar no preço, no processo de comercialização, na organização desse mercado, nessa lei da oferta e da demanda, que, por exemplo, nesse caso aí do Equador, já desestabilizaria o nosso mercado, com uma grande oferta, com um grande potencial de competitividade que o Equador possui para para influenciar o nosso mercado. Então a gente também tem essas ações aí. Então a gente está construindo esse ao longo dessas próximas semanas, no final de dezembro, para trabalhar com vocês aí no começo de janeiro, quando o pessoal está mais tranquilo com relação ao conhecimento. E também vamos aumentar aqui a busca pelos apoios privados, né, do pessoal que está aí no setor. Então esses tópicos aí nós estamos reorganizando, tá? Algumas portas interessantes a gente conseguiu abrir. Acreditamos que no começo do ano teremos uma condição melhor de trabalho. E temos ainda algumas semanas em dezembro para dar continuidade aqui aos trabalhos das metas planejadas para esse ano, tá? Então, nosso café com camarão de hoje teve esse objetivo de fazer esse, esse planejamento, essa avaliação do que foi feita, né? Essa avaliação preliminar, porque a gente ainda tem algumas semanas aí, trazer essa mensagem aí do pessoal da associação, não só da Associação Brasileira, né, do Itamar, mas como a de cada estado. Eu, como fazendo parte da diretoria ali da PCC, a gente vê a dificuldade que e que cada um dá um gás aí. Esse trabalho que nós fazemos aqui faz parte da ação da diretoria técnica, mas cada diretor está fazendo as suas ações e muitas vezes, quase 100%, na boa vontade, porque não tem recurso para isso. Tá? Então, a gente vai aqui na boa vontade, construindo esse processo. Né? E fiz um resumo da comunicação do Itamar, mostrando a importância para o desenvolvimento rural da atividade em cada estado, o que é que cada estado conseguiu até o momento e o risco que nós temos nessa questão não só sanitária, mas como de mercado, com esse grande competidor, né, que a gente até elogia o Equador, mas nesse momento ele é um competidor aqui contra a nossa atividade. A gente precisa ter os nossos cuidados para garantir toda a nossa cadeia produtiva. Então é muito importante essa informação que envolve instrumentos políticos, jurídicos de diversas naturezas que precisam de recursos para isso. Tá? Então, pessoal, eu vou pedir licença a vocês hoje. Né? A gente está encerrando a nossa aula de hoje, nosso cafezinho com camarão, e pedir licença para fechar a sala de hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa semana de trabalho e fique com Deus.